Esse vídeo é um recado de Deus para os jovens, por isso escute com atenção. Aqui no livro de Marcos 14:51, conta um episódio em que Jesus foi capturado pelos soldados romanos e agora ele está sendo levado para interrogatório, em seguida ele vai ser crucificado. E a Bíblia então vai relatar a história de um jovem que aparece nessa cena. E no verso 51 ele diz: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Olha só, esse texto ele conta a realidade de muitos jovens de hoje. Por que assim como esse jovem, parece que aqueles em qual o próprio Deus diz que venceram o maligno, a Bíblia diz que no jovem está a força. Mas por que parece que é o contrário do que Deus diz? Por que tantos jovens têm se mostrado cada vez mais fracos e vulneráveis diante das circunstâncias da vida? Por que muitos deles, assim como esse jovem, têm estado tão enfraquecidos diante das provações da vida, caem na angústia, na depressão, no desânimo, se esfriam, se afastam? E tantos que um dia já foram um testemunho vivo de Cristo, hoje tem se tornado motivo de escândalo, de polêmicas e tantas outras coisas mais. Por que de tanta evasão na igreja? Por que os jovens têm se sentido cada vez menos atraídos em estarem em comunhão com Deus? Por que têm sido cada vez menos atrativos às coisas espirituais para os jovens? Por que isso acontece? A resposta está aqui, nesse único versículo. A Bíblia diz que esse jovem seguia a Jesus. Mas o que foi que fez com que ele fugisse? A Bíblia diz que lançaram mão dele. Lançaram mão, vieram para capturá-lo também. E a Bíblia Sagrada diz que quem quer viver para Cristo tem que entender que vai padecer perseguições. Mas ele fugiu, ele não conseguiu permanecer firme. E quem sabe você que está me assistindo aí é um jovem que tem fugido. Você tem fugido. Você tem estado dentro da igreja, mas só você sabe. Que você só não desviou ainda por vergonha, porque está com medo do que os seus pais vão falar. Porque só você sabe o turbilhão que muitas vezes é a sua mente. Ansiedade, medo, traumas do passado tem oprimido a tua vida. E a Bíblia diz que diante disso muitos sucumbem, estão sucumbindo. E onde é que a Bíblia diz? Aqui, nesse versículo que eu acabei de ler. Veja que esse jovem fugiu e a Bíblia dá a explicação do porquê que ele fugiu. Por que diante da prova, da perseguição, ele não conseguiu permanecer firme. E diz por que muitos jovens não conseguem permanecer firmes. Talvez você diga: ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu passei na infância. Talvez você me diga: é porque eu não tenho ninguém que queira me ouvir. Ou, quem sabe, você me diga: ah, é porque os meus pais não me dão apoio, não me dão atenção. E tantas outras razões, de repente, você poderia levantar como motivo do porquê que você está assim. Por que está acontecendo com você? Por que dessa vontade de desistir? De jogar tudo para o alto, de fazer loucura, de fazer besteira. Quem sabe até pensar em suicídio você já pensou. Mas a explicação está nesse único versículo. A Bíblia diz: mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, Deus mostra nesse jovem que a única coisa que ele tinha como cobertura era um lençol. Então você precisa entender que o que faz com que áreas da nossa vida venham a sofrer impactos a ponto de não conseguirmos lidar está na falta de estrutura espiritual. A cobertura dele era só um lençol. Como é que está a tua estrutura espiritual?
Como é que está a tua dedicação na tua vida de oração, de leitura da palavra, tua frequência na igreja, no teu grupo de jovens? Qual foi a última vez que você conversou com seu líder de jovens para contar acerca do que você tem passado? Qual foi a última vez que você participou de um grupo de oração? Qual foi a última vez que você fez um jejum? A falta dessas coisas faz com que a tua cobertura espiritual ela vai ficando vulnerável a ponto de que chega uma hora que você sofre um ataque e aquilo é como se puxasse o teu tapete e você facilmente cai. Cai na prostituição, no sexo ilícito, bebida, drogas, más amizades, esfriamento, vontade de desistir, ansiedade, depressão e tantos pensamentos mais. É justamente por causa disso, gente. Tá aqui. A única cobertura que ele tinha era um lençol. E nós vivemos em um tempo que a necessidade de aceitação por parte de muitos jovens, de serem vistos, o fato de as redes sociais muitas vezes gerarem uma influência tão negativa que prende muitos jovens na falsa ilusão de que a quantidade de comentários, de curtidas e de compartilhamentos vai conseguir preenchê-los a ponto de, espiritualmente falando, eles encontrarem um equilíbrio em Deus. Só que eu quero te dizer que tudo isso é só uma farsa. Tudo isso é mentira. É uma vida de fachada. Ainda que as redes sociais sejam uma ferramenta positiva para nos comunicarmos, interagirmos e até falar do evangelho, do que Deus tem feito na nossa vida, mas ela não é garantia de uma vida estável. Ela não é garantia de uma vida segura em Deus. Apóstolos como Pedro, Tiago, João, André, que eram jovens, alguns até adolescentes, ainda muito novos, conseguiram, diante dos ataques sofridos, dos abalos da vida, das perseguições por conta do Evangelho, eles só conseguiam se manter firmes e até se tornarem referência e impactarem a sua geração, se deram pelo motivo de que eles entenderam que nada, absolutamente nada, substituía o seu relacionamento de responsabilidade, intimidade e comunhão com Deus. Porque vida com Deus sem responsabilidade não é vida com Deus. Responsabilidade de estar firme na sua igreja, de estar participando dos movimentos de oração, de jejum, de estar sempre procurando interagir, se envolver e não se afastar, de abrir o coração quando necessário, para falar das suas vulnerabilidades e pedir ajuda, se fortalecer em Deus, são os segredos que mantêm um jovem nessa geração tão corrompida de pé. E Deus me pediu para deixar esse recado para vocês jovens. Esse jovem carregava apenas um lençol. Na hora que houve um levante, que vieram para lançar mão dele, ou seja, um ataque, ele fugiu desnudo, não tinha proteção. Deus está te chamando para te fortalecer. Deus quer que você esteja tão forte e Ele tem essa força para te dar. Deus quer que você esteja revestido com a armadura dele e Ele tem essa armadura para te dar. Deus quer que você seja referência na sua geração, que você seja um instrumento nas mãos dele. Ele pode fazer isso com você, por mais que você esteja se sentindo fraco, sujo, pecador. Ele pode te restaurar, ele pode te limpar. Ele pode transformar você em uma ferramenta, um instrumento poderoso nas mãos dele nesse tempo. Mas você precisa entender que nada disso será possível se você não se permitir. Se você não vir até a Deus e permitir que Ele possa fazer isso na sua vida. Mas lembre-se, para isso acontecer, Deus precisa da sua parte, ainda que você seja muito jovem, mas Deus precisa de algumas coisas: compromisso, responsabilidade, renúncia. Ele precisa de uma decisão da sua parte. Decida por Deus. Decida por entregar completamente o teu coração do Senhor e fuja da aparência do mal.
Esses são segredos que são fundamentais para que, assim como esse jovem, você não se encontre por aí só com um lençol, uma fina cobertura. Qualquer vento é o suficiente para te derrubar. Não, não, não. Não deixa a tua vida continuar assim. Deus está querendo mudar o rumo da tua história, te fortalecer. E essa é a oportunidade. Por isso que ele pediu que eu entregasse esse recado para você. Tá bom? Eu quero fazer uma oração por ti e finalizar aqui. Aonde você estiver, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, me ajude a firmar um compromisso com Deus, a ponto de que eu possa me levantar e me fortalecer e possa cumprir o meu chamado, o chamado de Deus para a minha vida nessa geração. Diga: Senhor, eu me comprometo em fugir da aparência do mal e assumir um compromisso sério contigo a partir de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu te abençoar, Pai. Vem com a tua unção, a unção que tenho buscado em oração, em tua presença sobre estes jovens, meu Deus, e fortalece eles, para que eles venham verdadeiramente ser, meu Pai, conforme a tua palavra, jovens fortes e capazes para vencer o maligno. Sim, meu Deus, eu te peço, Pai, que a cada um em quem essa mensagem chegar, que ela venha arder em seus corações e que eles vejam ela como um recado do Senhor, dizendo: eu não me esqueci de ti, eu ainda estou aqui e vou te ajudar para a glória do seu santo nome, é o que diz o Senhor para a tua vida. Que Deus te abençoe. Eu finalizo aqui este vídeo. Fica na paz.